Começou como uma amostra pequena, isso há 20 anos, né? Quando um grupo de amigos resolveu compartilhar sua paixão por cinema. Só que de lá pra cá, o Fantaspoa se tornou o maior e mais vibrante festival da América Latina dedicado a filmes de terror, de fantasia e de ficção científica. Lá atrás, em 2005, foram 15 filmes exibidos. Agora, na 20ª edição, em abril de 2024, vão ser 237 filmes de 54 países diferentes. O Fantaspoa ganhou tanto prestígio que muitos filmes fazem aqui, em Porto Alegre, a sua primeira exibição pública, a sua estreia mundial. E o ingresso, essa é uma característica do festival, continua bem barato. É para falar sobre esse sucesso porto-alegrense, o Fantaspoa, que a gente começa agora mais um episódio do Perimetral Podcast. Perimetral sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, Eduardo Chaves, Kizzy Abreu, Rafaela Knevitz, Thiago Stônia, quem faz a transmissão de vídeo, e o Vicente Nolasco faz a operação de áudio. E aqui comigo a minha parceira Juliana Bublitz. E aí, Ju, pois fica à vontade e é. já apresenta o nosso convidado. Que delícia falar desse tema. Uma coisa tão legal para Porto Alegre, isso eu acho que a gente tem que dizer, né? Coisa boa, Porto Alegre tem um festival desses, né? Traz gente, traz movimenta a economia, cultura. E bom, nós estamos aqui com o João Pedro Fleck e o Nicolas Toncho, que são diretores e produtores executivos do Fantaspoa e que estão envolvidos até o pescoço nessa história. Eu quero começar perguntando para vocês como é que surgiu a ideia de um festival desse tipo. Então, a gente estava viajando em Montevidéu para um outro festival, que era o festival que continua existindo, ele está agora mais ou menos na 34ª edição, que é o Festival da Cinemateca Uruguaia, um festival bancado pelo Estado, todo muito formal, assim, que passa muito mais drama, documentário. Estávamos nós e outros dois amigos, o Davi e o André, e nós 4 éramos muito cinéfilos. A gente fazia aqui em Porto Alegre parte do Clube de Cinema, e a gente foi para lá através do Clube de Cinema a convite do Goida, que é um crítico renomado, assim, um dos principais críticos da história de Porto Alegre. E lá a gente começou a pensar, e se tivesse um festival lá em Porto Alegre, que naquela época estava começando assim, as primeiras edições assim, no esquema novo, tinha um festival de verão que acabou morrendo pela 4ª edição, mas se tivesse um festival como o que a gente queria ir, um festival como os que a gente vê, que são bacana na Europa, que tinha em Portugal, que tinha em Amsterdã, que tinha principalmente em Sitges, na Espanha, vamos falar com os espaços e vamos tentar lançar uma mostra de cinema fantástico. No primeiro ano, assim, foi muito com caráter de mostra, teve 12 a 15 filmes, como tu falou. Segundo ano foi o primeiro com curtas nacionais. Terceiro, a gente incorporou curtas internacionais. E do quarto em diante foi quando mudou nossa história, entrando longa internacional. E por que o cinema fantástico? Porque tu disseste ali que vocês eram cinéfilos, gostavam de tudo que é tipo de filme, imagino eu. Ou especialmente esse tipo de cinema. Mais surrealista, mais fantasioso. Cara, eu acho assim que o cinema fantástico, ele abre portas para tu criar muita coisa com um orçamento muito pequeno. E isso, em parte, é o que nos inspirava, e é, em parte, o que inspira o Fantaspoa a continuar sendo da maneira que é, sabe? Mantendo, tipo, essa raiz, assim, que eu tava comentando com vocês, meio caseiro, que a gente faz o festival com muito amor. Se não fosse a nossa dedicação, não teria o festival. Que muitas vezes outros filmes, outros gêneros não têm. O pessoal tem que enfrentar essa falta de verba com criatividade. Isso é uma coisa do cinema fantástico muito marcante. E se a gente pegar assim, não vou dizer que é comparado ao Fantaspoa, porque a gente segue sem orçamento que banque todo o festival, apesar de sermos ótimos apoiadores, que é a Crown Embalagens, a América Embalagens e o Banrisul, que são excelentes para nós, que nos apoiam muito. Isso não cobre os gastos do festival. Daí tu pega todos os maiores diretores de hoje em dia, Peter Jackson, Sam Raimi, James Cameron, que dirigiram as maiores bilheterias da história, 30 anos atrás, 10 anos antes da gente começar, estavam fazendo filme, para fazer efeito especial usavam papel higiênico, sabe? Coisa desse nível, tu tem que ser criativo. Vamos explicar para quem está nos ouvindo, nos vendo e que não é assim cinéfilo de carteirinha, o que é o cinema fantástico, o que está incluso aí nessa gama de filmes, né? De gêneros, explica pra gente. Então, assim, o principal é fantasia, horror e ficção científica. Isso, assim, a gente fala que é a tríade do cinema fantástico, que são esses 3 gêneros que são centrais. Porque quando fala Fantaspoa, algumas pessoas podem entender fantasma. Nada a ver com fantasma, nada a ver com fantasmagória, nada a ver com horror. Ou melhor, tem muito a ver com horror, mas não é horror, não é só fantástico. Horror, é isso. Não é só horror. Horror é uma das pontas do festival que tem assim, ó, a gente brinca, tipo um polvo, tem muitos tentáculos, sabe? A gente entra junto com isso. Animação, a gente tem uma mostra especial, a gente tem uma mostra de documentários, a gente tem uma mostra que a gente chama, que a gente iniciou no passado,
Isso tornou um dos principais pontos do festival, que é pequenos orçamentos, grandes filmes, que é filmes feitos com até $500 mil, que lá pra fora isso é quase nada de orçamento, sabe? Então a gente busca no Fantaspoa mostrar a maior gama possível de países, de vertentes do cinema que não é convencional, que não retrata a realidade. Acho que esse é o segredo do Fantaspoa também, e isso que tu estava dizendo, João, que é o cinema de baixo orçamento, né? Então tem gente, eu estava dizendo ali, é verdade isso, né? As pessoas fazem lançamento mundial em Porto Alegre dos seus filmes que foi feito, sei lá, no Vietnã, cara, enfim. Tu pegar e a gente vê os números assim desse ano, sabe? Que a gente tem 41 filmes entre curtas e longas, e de longas a gente tá falando de 21, 22 longas que estão tendo a sua premiere mundial aqui. Imagina. Que chique, A gente né? tem um diretor Porto que se chama Alegre. Guilherme Branco, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há 10 anos, é ator lá, e ele escolheu a dedo, dizendo, meu sonho é ter a premiere mundial do meu filme no Fantaspoa, que ele conseguiu o orçamento, fez um filme super bacana, Espetacular. e tá vindo pra cá. E ele já tinha vindo, Não mas tinha sabia vindo, da ele só existência sabia do da Fantaspoa. existência. Todo mundo sabe de alguma forma que é envolvido com esse meio. Cara, eu vou te dizer, o Fantaspoa ele é muito mais conhecido, surpreendentemente, fora do Brasil do que no Brasil. Que curioso. Isso é coisa de acabar não olhando muito porque a gente tem na cidade, sabe? Acho que é muito a ver com a ideia do perimetral. Que é assim, vamos conhecer Porto Alegre. Então a gente tá aqui com o maior festival de cinema fantástico de toda a América Latina acontecendo na cidade. Ano passado foi um senhor que tinha uns 65 anos que entrou, veio falar comigo, perguntou se eu fazia o festival, falei que sim. Ele falou, mas guri, isso é maravilhoso. Eu sou aqui de Porto Alegre a minha vida inteira, não sabia que vocês estavam aqui há 19 anos. Tu vê, Cara, né? o festival tá aqui acontecendo, sabe? Pois A é, gente né? consegue tudo que a gente consegue mídia em muitos locais, a gente se esforça muito para que o festival siga acontecendo. E lá fora, por exemplo, a gente faz parte da Rede Méliès, que congrega os 22 maiores festivais de cinema de gênero do mundo. A gente ganhou De quê? do Festival? mundo inteiro, Festivais de cinema fantástico. Ah, tá. A gente é o único membro da América do Sul. A gente é o único membro da América do Sul que ganhou um prêmio que é um dos únicos 50 festivais que vale a pena as pessoas pagarem para ter seu filme considerado, porque o Fantaspoa é pago. E a gente ganhou um prêmio que talvez seja a maior honra para nós, que é um dos 25 Coolest Film Festivals, um dos 25 festivais de cinema mais legais do mundo inteiro. E esses dois que eu tô falando para vocês não são de cinema de gênero. É entre tudo. Todos os festivais. Todos os festivais do mundo inteiro. Independentemente do gênero. Exatamente. Uhum, É que isso, legal. isso que é legal, né? Assim, tipo, do Fantaspoa, que a gente faz esse trabalho e os cineastas, eles vão falando, vão espalhando a palavra do festival. Então, tipo, várias vezes a gente escreve pro pessoal assim, ó, o seu filme foi selecionado, a galera enlouquece. E daí faz um esforço danado só pra vir pra cá. E quantas vezes eu e o João, a gente não escutou de, tipo, cineasta daqui que não conhece o festival, não vai no festival, talvez escuta de nome, aí vai pra Berlinale, vê um cara lá famosão, aí ele fala assim, ó, o Bruce LaBruce, né? Ele veio pra cá uma vez, e aí ele falou pra essa pessoa, ó, a tua cidade é muito foda, porque tem o Fantaspoa, é muito bom. E a pessoa não fazia E ideia. aqui Não os fazia caras que ideia. estão aqui, E aqui inclusive as pessoas trabalhando com cinema, alguns não conhecem. Que valorizam. louco. E não valorizam, né? Às vezes. Exatamente. Talvez seja visto até com um certo preconceito por essa coisa do fantástico, não sei o que. Tem gente que acha, não, isso é bizarrice. Ah, tem um pouco Sei isso. lá. Tem. Bastante. A gente sofreu muito. Agora acho que a gente acabou entrando numa aceitação, até porque a crítica tá vendo o cinema de horror com outros olhos, sabe? Isso por causa da mudança no cinema nesses 20 anos, né? For pensar em 1900, mas vamos botar, quando o festival começou, 20 anos atrás, 2005 foi a primeira edição. Uhum. praticamente não existia filme de super-herói. E se a gente for pegar o filme de super-herói hoje em dia, ele domina e é o que basicamente mantém a indústria cinematográfica. Então, se a crítica especializada segue virando o nariz para cinema de gênero, é um absurdo. Então, a gente sente assim como isso foi mudando ao longo do tempo, sabe? Aliás, o cinema, o filme de super-herói faz parte de alguma forma do cinema fantástico? Faz, com certeza. Todo ele é. Porque, tipo assim, não existe. A gente não tem um super-herói na vida real. É fantasia. Então, a partir do momento que a gente tá ali, Perfeito. é fantasia, é ficção científica. Então, poderia estar, a gente já teve vários filmes de super-herói dentro do Fantaspoa, mas é um filme, em geral, de muito maior orçamento, etc. Só que muda a visão da crítica, porque muda a apreciação cinematográfica ao longo desses anos. E uma dúvida que o Nicolas estava falando ali sobre a quantidade de pessoas que inscrevem, e aí quando vocês recebem, o teu foi selecionado, os caras enlouquecem. Eu tenho essa dúvida, são 237 filmes que vão ser exibidos agora nessa edição.
Quantos foram inscritos? Vocês fizeram uma curadoria? Como é que... Esse trabalho deve ser imenso. Nossa. Vocês devem levar meses para fazer isso. Explica pra gente. A gente recebeu mais de 1.000 filmes. Claro. E daí a gente divide, né? Tem 2 grupos de curadoria. O João encabeça dos longas e eu dos curtas. Ah, bom. Quanto tempo leva esse trabalho? Bah. Cara, o trabalho começa efetivamente. As inscrições esse ano abriram, como a gente comentou, em agosto ainda. Ela vai. Terminou a edição anterior, 2 meses depois já Já abre abre. pro seguinte. A gente tem assim. Pra dar o tempo certo pra olhar tudo, né? O evento acontece em abril. Eu acho que 4 meses depois. Não, mas é por aí, porque É? se tu pensar, o evento acontece em abril, tá? Maio a gente faz pós-produção, que é encerramento, prestação de contas, toda essa verba que eu comentei pra vocês que a gente tem, que é boa, mas não cobre tudo. Tudo a gente presta contas pro governo, tudo assim, num nível de detalhamento que faz muita gente desistir de fazer festival de cinema ou fazer filme ou qualquer coisa, porque é a precisão, assim, do clipe, sabe? É de ter que prestar conta de cada detalhe, porque é dinheiro público. A partir disso, junho, vamos dizer, e julho são os meses que a gente tira relativamente de folga, que a gente segue fazendo essas coisas, mas que a gente tem sempre a conexão a entrar em contato, eventualmente dar alguma palestra, participar de outra curadoria. Eu e o Nicolas trabalhamos lá no Festival do México. Agosto, a gente começa a receber e já começa a assistir filme a partir de agosto até janeiro do ano seguinte. Quantas pessoas assistem? Essa curadoria é de vocês dois? Mais quantos? Mais 3. O total para assistir toda essa carga absurda Nossa. de filmes. Quantos filmes tu sozinho viste, Eu João? sozinho vi mais de 200 longas para a programação desse ano. O Nicolas viu mais de 700 curtas. O cara não consegue nem... E uma passa coisa fazendo muito isso aí, interessante o dia todo, que a gente olhando pode filme. falar aqui para vocês é que tudo isso acontece através de uma plataforma, né? Então essa plataforma guarda todos os nossos números. Então esse ano a gente teve mais de 600 horas de filme inscritos. Nossa. Que coisa maluca. Nossa. Fala, Nicolas. Não, que além disso a gente tem o trabalho de ir atrás dos filmes, né? Que a gente tá sempre de olho em alguns festivais que são referência, né? Tanto é que vários filmes do South by Southwest, que é um dos festivais mais importantes do mundo, vão ter a segunda exibição pública aqui no Fantaspo, porque a gente tá de olho assim na E desculpa eu te interromper, mas o João Pedro foi para os Estados Unidos em 2023, né, para Austin, foi para Argentina também, Isso. participar de alguns festivais como jurado, Isso. inclusive também já como olheiro também, Claro, é isso, para trazer sempre ideias. Acontece, sempre que possível. Nos últimos anos, assim, sempre que a gente pode, tá com tempo, tá com verbo, acaba indo participar como jurado de alguma coisa, a gente acaba lá, como tu falou, fazendo esse trabalho de olheiro, sempre buscando alguma coisa para trazer Quer para dizer, cá. tem os filmes que os caras mandam e tem o que eles vão atrás Pois ainda. é. Esses 237 que vão ser exibidos, relembra as datas pra gente. 10 a 28 de abril. 10 a 28 de abril. Os 237 são bons filmes? Sim. Assim, Porque é muita coisa que Mas, chega. quer dizer, né? acho que é meio Então, pessoal isso aí também, PG. exato. Porque o que ele acha bom eu posso achar horrível. Não, eu sempre pego assim, ó. Eu tenho uma impressão, não sei se vocês... Não, concordam, claro que tem uma curadoria. Tem uma questão de Tá, gosto. sim, né? sim. É lógico. Mas também tem o que é meio universal, que é bem feito. Não, isso aqui tá bem colocado, claro, interessante, perfeito. algo inédito, né? Uma abordagem diferente. Então, isso eu acho que é algo interessante de explorar também, né? O que vocês consideram um bom filme para passar na seleção de vocês? Em uma curadoria tão extensa quanto a nossa, certamente os filmes vão variar de qualidade. Uma coisa importante também é, vamos dizer, o nosso número médio de filmes sendo exibidos no festival gira ao redor de 150. A gente está fazendo isso que para nós mesmos é uma loucura de estar botando metade a mais pela celebração de 20 anos. Perfeito. É uma coisa que tem eu e o que Nicolas ser, né? discutimos, vamos fazer ou não? Cara, quer saber? A gente não sabe qual é o futuro, a gente está celebrando 20 anos, a gente está num momento assim, que é muito importante assim, para nós, sabe? Porque o que acontece? Estou falando para vocês. A gente é, com certeza, considerado o principal da América Latina. Nesse momento, a gente passou nessa associação que eu falei para vocês, que é a Méliès, que congrega os principais festivais do mundo. A gente é o único do mundo inteiro de fora da Europa que está passando a partir desse ano a dar um prêmio de melhor filme europeu para um filme pela associação. Isso é uma moral que a gente conquistou que não tem em nenhum festival, não é na América do Sul, não é na América Latina, é o primeiro de fora da Europa. Então a gente pensou assim, a gente tem que fazer uma coisa agora, não para seguir sendo esse player tão relevante que a gente é na América Latina, mas para que a nossa presença
internacional se consolide ainda mais. Tá, falando em presença internacional, eu tava vendo aqui, a gente vai ter gente de 54 diferentes países aqui, ou filmes de 50, provavelmente os diretores, sei lá, vão estar por aqui também, né? Dá pra... Filmes de 54 e diretores de mais de 30, diria. Tá, e de onde é que vem essa gente toda? Cita alguns países, assim, qual que é o... Quem vem de mais de longe aí? Japão, sem dúvida. É, a gente vem vai gente ter do esse Japão. ano Vai ter Taiwan. também. Interessante, tu vê, Se né? a gente pegar, assim, é que eu brinquei numa outra entrevista, o orçamento, que daí isso é uma coisa muito importante da gente ressaltar, né? Como a gente tem uma verba muito pequena, quem paga essas passagens todas são os diretores. Então, a maneira que o festival gira a economia mundial e da própria cidade, mas, por exemplo, assim, cara, quem é do Japão queria estar comprando uma passagem para vir para Porto Alegre, Claro. de Taiwan para Porto Alegre, Nossa. para vir passar 10 dias que ela vai ficar aqui, né? 10 dias. A diretora de um curta tá vindo de Taiwan para passar 10 dias em Porto Alegre para fazer contato de negócios. Então, o que isso significa para a cidade como um todo, sabe? De que maneira o Fantaspoa movimenta essa economia? E o fato de estarem vindo pessoas, vai ter um diretor e um produtor vindo do Irã para cá. Nossa. Cara, isso é uma coisa que não existe. E vocês disseram que a verba que vocês captam, claro, imagino via Lei de Incentivo à Cultura, Sim, via Lei não Rouanet. cobre tudo. Cara, Não. como assim não cobre tudo? De onde é que sai o restante? Vocês botam do bolso? Me explica isso. Eu tenho uma associação de amigos do festival. Assim, a gente chega a beirar o botar do bolso, que espero eu que não aconteça esse ano. Não, necessariamente a gente bota do bolso. porque A gente Necessariamente? trabalha em casa. Não, Ah, sim, vocês Não. estão trabalhando de graça. de O que alguma forma. acontece? Trabalhar de graça sim, mas nesse sentido que o Nicolas está falando, e não é brincando, tipo assim, todo o nosso gasto que muitas vezes as pessoas recebem no seu trabalho de luz, internet, consumo, tudo isso a gente põe do próprio bolso. Isso é certo. Claro. Mas a partir do momento que a gente tem um orçamento que na verba da Lei Rouanet, que é o que a gente está esse ano trabalhando, cobre metade do festival, a outra metade é ou colocada pelos diretores em si, que cada um paga. Primeiro, tem essa taxa de inscrição, que também acaba no montante gerando um valor que permite que a gente consiga manter o festival. E os diretores todos pagando sua própria passagem, porque seria inviável fazer isso sem. Claro. E isso aí, na real, é o principal ativo do Fantaspoa, na real, né? Que assim, no início a gente pagava as passagens de 10 pessoas, 8 pessoas, e aí foi que criou-se, né, a mítica sobre o Fantaspoa. E daí as pessoas começaram a tanto pagar para inscrever os filmes, né, que é uma das formas como de renda, né, de a gente conseguir dinheiro para fazer o festival, e abater esse dinheiro das passagens. Porque assim, ó, se a gente criasse um festival hoje com R$1 milhão, não ia conseguir trazer o que o festival traz. Porque ninguém ia querer passar o filme num festival novo, né? Não ia querer perder o tempo, nem que a gente pagasse as passagens, entende? Então, isso é uma coisa que só o Fantaspoa tem. No Brasil, na América Quer Latina. dizer, que se criou toda uma aura em volta do Fantaspoa, assim. Ele tem um nome já, ele tem uma Sim, marca, né? Vocês conseguiram consolidar. E sabe, falando em nome, marca e essa coisa de ser fã mesmo, a gente soube e ouviu que tem uma tatuagem, né? Que tem o símbolo do festival, que já tem um monte de gente com ela no corpo. Contem um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma história Nicolas tão tem a legal dele, e que né? mostra um pouco. Dele ali, eu acho tenho a que minha aqui. Ah, vocês dois têm. os dois, olha. Sim. Ó. Hoje em dia eu tenho umas 20 tatuagens, mas essa foi a primeira que eu fiz Como na é minha que é essa vida. história? Fantaspoa. Da onde é que saiu isso e quando é que... Enfim, explica pra gente, Quem porque... é que tem essa tatuagem É? mais além de vocês? No total, a gente começou isso. Tem um acho que diretor de foi- Machete, né? Sim. A gente começou isso mais ou menos no 10º ano do Fantaspoa por aí. Que foi o primeiro ano que eu fiz uma tatuagem. Que a gente tinha uma fotógrafa que vai estar aqui com a gente, sendo que é a Amália, que é uma figura sensacional. E ela falou, pô, João, esse logo é muito bom, a gente deveria tatuar. O que é o logo? Desculpa te interromper. O logo é um olho, é a simbologia assim, de cinema fantástico. Mas tem muitas coisas. É o olho com asas e 2 cobras. Nossa. Tá, isso realmente- simboliza mesmo, é um... Não, é uma imagem que a gente criou. Quem criou foi Vocês o Vasco criaram, tá. Sigman, que era o nosso diretor de arte lá até o 6º ano, mais ou menos. Foi ideia dele, criação dele. E a gente se apaixonou pela marca. Eu tenho ela no carro hoje em dia. É uma coisa muito bacana pra nós. E aí, nesse 10º ano, eu vou fazer tatuagem. Convidei ela pra fazer comigo. Nós dois fizemos na mesma sessão, eu e a Amália. O Nicolas foi a terceira pessoa a tatuar. E hoje em dia a gente tem 130 pessoas tatuadas pelo mundo inteiro.
bacana. Pelo mundo inteiro ainda. Pelo mundo inteiro. Ou seja, a marca realmente se consolidou. Sim. E tem algumas histórias muito curiosas, assim, por exemplo, o Nicolas comentou do Machete, né? O Machete, ele não é só dirigido pelo Robert Rodrigues, ele tem um co-diretor, que é um cara que tem um processo contra o Rodrigues, que é uma história muito bacana, assim, porque o cara fez metade do filme e ele nunca ganhou o crédito. Daí ele tá processando o Rodrigues e esse cara veio pra cá 2 anos atrás e ele tem a tatuagem do Fantaspoa. Que coisa louca. Mas se apaixonou pelo festival? Se apaixonou pelo festival? Não, muita gente se apaixona. Daí uma história que a gente acha sensacional. A gente tem um diretor asiático que veio do Japão há 2 anos atrás, que se chama Yoshihiro Nishimura. Ele até fez uma tatuagem em mim que ele nunca tinha feito, falou que nunca mais vai fazer. Daí, no Japão, se tu tem tatuagem visível, tu não pode entrar em saunas e em banhos públicos, que é o motivo pelo qual muita gente não se tatua. E ele fez a tatuagem do Fantaspoa no queixo, dentro da barba, num local que é super dolorido, porque ele queria ter essa importância do Fantaspoa pra ele, em um local que ele pudesse mostrar quando ele quisesse, mas que continuasse podendo entrar nos banhos públicos. Não aparece o tempo todo. E não aparece claro. o tempo todo. Maravilhoso. Cara, mas por que o Fantaspoa, isso eu acho importante, tem esse carisma, né? Essa paixão de tanta gente, porque isso não pode ser só uma mostra de cinema. Tem algo a mais, né? A maneira como vocês se relacionam, recebe esse pessoal, tem encontros, tem festas, né? Tem festas, abertura e de e as encerramento, se não me festas, engano. assim, de abertura, por exemplo, a festa de abertura, a gente vai fazendo dia 12 em parceria com o pessoal lá da EWF, que vai ser no Cortex, e é uma festa que vai ter, por exemplo, luta livre. Nossa. Isso é uma coisa que loucura. pouquíssimas vezes teve aqui em Porto Alegre. A gente tá levando Luta o livre, ringue. tipo Telecat. Sim. Luta livre meio, aquela que é meio encenada. Sim, É mas com tudo. maravilhoso Então a isso. gente tá levando o ringue do pessoal do ginásio completo para dentro do Cortex, aonde 6 lutadores vão fazer 3 lutas no meio da festa, e aí acaba a luta e a festa volta. Isso é no dia 12. Aí no dia 20, por exemplo, a gente tem um madrugadão lá no Capitólio, que ele começa às 11 da noite e vai até às 6 da manhã. Ah, só com filmes? 4 longas em sequência, Nossa. com um show de burlesco no meio. E esse show de burlesco é com um grupo muito bacana aqui de Porto Alegre, que se chama as Burlalás, que são 3 meninas de Educar. Então, quem tiver Isso é lá no uma Fantaspoa, loucura. no madrugadão, vai estar vendo o Educar dançar como drag no meio da sessão do Fantaspoa. E daí a gente tem o final de semana de encerramento, assim, que pra nós é talvez um maior feito da minha vida do Nicolas, que é a manutenção da festa fantasia no barco, Cisne Branco, que é um troço que se tornou olha, super icônico dentro do Fantaspoa, é o tradição 6º já, ano né? que a gente faz. Que é a proposta que ninguém vá sem fantasia, mesmo que seja uma fantasia super simples, mas vá com alguma coisa. O barco sempre lota, os ingressos começam a ser vendidos no dia 13, tipo uma semana, dia 20, faltando uma semana pra festa, já tá esgotado. E no domingo, dia 28, para marcar assim, o final da 20ª edição, a gente vai estar trazendo, resgatando para nós a banda favorita da história do Rio Grande do Sul, que é Dem Laser Vampires, que tá há 12 anos sem tocar. Conheço o Dem Laser, que é uma... Eles têm, Ju, uma... Qual seria o termo correto? Assim, uma coisa meio soturna, né? Vampiresca, de fato, né? Tá, mas é tipo o quê? Um rock melódico? Não, é um rock meio... Como é que era o nome daquele estilo que fazia aquele... Psychobilly. Psychobilly. É Psychobilly. Acho que a gente vai ter que rodar aí no podcast uma música, Dem Laser um trechinho Vampires, de uma um música. clipezinho deles. Então, assim, a gente tem, imagina, tipo, essa banda vai estar tocando pela primeira vez em 12 anos, porque é a gente, porque são eles, sabe? Essa química que a gente criou com esse pessoal. E vem da Argentina, pagando também sua própria passagem, o pessoal de uma banda que se chama Pasco 637, só pra tocar no Fantaspoa. E lembrando, o Nicolas lembrou bem aqui, no dia 27, ali, antes da gente ir lá pro Barco Cisne Branco, a partir das 7 horas, a gente tem um concurso de fantasias lá no Instituto Ling. O Instituto Ling é um dos parceiros do Fantaspoa, tá apoiando faz 3 concurso de anos. fantasia? Nossa. Daí tem um concurso com um desfile, no qual, assim, todo mundo que for fantasiado no Ling, que não tem ingresso, é só chegar. Pessoal, bota a sua fantasia, vai pro Ling, chega lá, vai ter um DJ e um apresentador. Tu diz pro DJ qual é a música que tu quer desfilar, daí tu vai desfilar com a tua música e os jurados vão eleger qual é a melhor fantasia. E vai bastante gente fantasiada? Ano passado foram mais de 100 pessoas fantasiadas. Nossa, e que tipo de fantasia parece, assim? Olha, Cita aí. o nível que vocês puderem imaginar, assim, vão desde pessoas com coisas muito simples até gente com fantasia feita, assim,
extremamente profissional, que passou meses Tá, confeccionando. mas aparece tipo uns Conde Drácula, o que aparece? Não. Aquaman. Aquaman? Sim, ano passado, é que eu tava numa brincadeira que era muito pela minha altura, o pessoal não pode ver que eu tô sentado, mas tem inteiros 1,64 m. Daí eu digo que eu parecia muito Jason Momoa, que eu tinha cabelo comprido. Daí ano passado eu fui de Aquaman e no outro ano eu fui do Khal Drogo. Por causa do Jason Momoa. Por causa do Jason Momoa. Mas tem assim, mas essas fantasias que eu fui eram super profissionais, mas tem gente assim que se fantasia, cara, de Medusa. Tem um amigo nosso dos Estados Unidos, ele fez questão de vir pra cá e comprar uma pilcha completa pra ir de gaúcho, mais perfeito possível, com uma cuia. Nossa. Então, assim, tem coisa... alguns anos a gente faz temático, outra a gente faz Então livre. é isso, então tu respondeu bem. É isso que Claro. apaixona o pessoal que Claro. vem. Imagina a fama. Não é só uma imagina. mostra de cinema. Não. Tem todo Porque aqui, ó, uma seguinte, relação social diferente do Eu- que essas eu- pessoas estão acostumadas a viver. eu Fala, acho que essas, em geral, mostras de cinema é um negócio meio chato. É chato. Sabe, tu vê assim aquele pessoal meio intelectual, aqueles críticos, né, blá blá. Isso aí é outra coisa. Não. Um cara vai Tem vir pra cá do Equador. Aham. Primeira vez que ele vai exibir o filme dele fora do Equador. Daí ele perguntou pra mim, João, qual é a roupa que eu tenho que ir pra abertura? É formal? dress code, é. Qual é o dress code? Eu falei, cara, eu vou estar de bermuda, tu vai como tu quiser. A nossa proposta no Fantaspo é que tu se sinta à vontade. Claro. Então, acho que assim, Muito legal. a principal questão do Fantaspo é a vontade. A gente tava falando das fantasias, sabe? Tem um cara que ele fez o filme dele ano passado, que era super com aquelas tela verde, sabe? Daí ele optou pela fantasia dele de ir de tela verde. Ele se convertiu, ele cobriu inclusive o rosto. Então, basicamente, tu sabia que o cara tava lá, mas ele estava de tela verde. Cara, isso é uma coisa fantástica. Isso é maravilhoso. Tu vê uma pessoa assim numa festa, Claro. sabe? Tu cria um clima, tu cria um amor pelo festival que não existe em Claro, outros eventos. isso que explica. Claro, sem dúvida. É Um outro afetividade. ponto que eu acho muito interessante e legal, que é vocês... Por exemplo, nesse ano, são 4 espaços culturais que vão receber os filmes, né? Então é o Instituto Ling, Cinemateca Capitólio, Casa de Cultura Mário Quintana e o Cinecult Vitória. Eu acho interessante porque a gente não tem mais em Porto Alegre, e nenhuma metrópole, na verdade, essa cultura de cinema fora do shopping, né? Que tornou a ida ao cinema... Eu vou em cinema de shopping, claro, acho que todos nós de alguma forma, mas ela é mais protocolar, né? Antigamente os cinemas, e eu digo assim, o Guion, por exemplo, né, que ainda acho que vai voltar daqui a pouco e tal, mas esses cinemas que não estão dentro de shopping, eles têm é diferente, eles têm uma particularidade, as poltronas são diferentes, tu te relaciona com aquele espaço de uma maneira menos protocolar, me parece. Isso é importante para vocês também, vocês têm essa visão quando o espaço que vocês estão entregando para as pessoas que vão assistir. Eu acho assim, esses cinemas que a gente utiliza, eles têm uma aura, uma mítica, essa questão do cinema que ainda é sobrevivente do cinema de rua, sabe? Às vezes a gente considerou assim, vamos ver de levar o Fantaspo pra dentro de um shopping. Não seria o mesmo festival. A gente cria o envolvimento com a cidade de Porto Alegre como muito, tô pra dizer assim, meio que uma vibe no que a Noite dos Museus faz. A gente relação com a cria cidade, exatamente. esse Bem envolvimento e a gente pega uma coisa muito bacana. Tirando esse pessoal de mais idade que tá indo, a gente tem uma galera muito nova ainda no Fantaspo, sabe? Então, assim, tem gente de menos de 20 anos. Então a gente vê que tem gente que não era nascida quando o festival começou. Com a gente sendo tão novo, é muito bacana, sabe? Claro. E tu vê assim, tem um menino que ele tem 22 e a mãe dele começou a levar ele no Fantaspo com 8. E hoje em dia ele tá na faculdade de cinema. E ele continua indo. E ele sempre diz assim que uma das maiores influências da vida dele é o Fantaspo. Então a gente vê, cara, a gente tem casamento no Fantaspo. A gente tem pessoas Não, que se pode conheceram no Fantaspo e se casaram. Tem uma das nossas melhores amigas, esse gaúcho que eu falei, ele é o marido dela. Eles se conheceram no Fantaspo. Então, O americano que o se vestiu de americano. gaúcho. a gente tem casais que se conheceram no Fantaspo que hoje tem filho. Então a gente vê assim, a gente brinca que é o bebê Fantaspo, porque tipo, se não tivesse festival, será que essas pessoas teriam se conhecido, sabe? É tudo que a gente cria e esse lance que tu falou, né, do espaço. A gente tem um artista muito amigo nosso que se chama Léo Dias. Esse ano ele confeccionou para o festival Status, que é esse logo, de 2 metros por 1 metro de altura. Então, esse logo vai estar em 3D pela primeira vez para as pessoas terem um contato com ele, para quem não sabe o que é o logo do Fantaspo, sabe? Mas ele Esse vai que tá aparecer tatuado? onde? Sim, não, é um real, 2 metros por 1 metro e vai estar em todas as totem, salas. assim. É um totem. Ah, meu Deus, vai ser tipo instagramável também. Exatamente, instagramável. tá E bom. cada um dos olhos tem uma pupila diferente. Então, a cor de cada um, tu vai poder saber que a pessoa foi lá no Instituto Ling porque o olho do Instituto Ling é o azul. Sabe que ela foi na Casa de Cultura porque o olho da Casa de Cultura é o vermelho. Então, a gente busca criar essas pequenas coisas
com os artistas, com os parceiros, com os músicos, que não são coisas convencionais, sabe? Ju, eu ia perguntar sobre essa... Tem alguns filmes que... Tem um filme, não sei se passou no Fantaspoa, Swallow. Vocês lembram desse filme? Sim. E passou no Fantaspoa? Eu tô em dúvida se eu vi no Fantaspoa esse filme. O do ano passado? Que é uma mulher que vai engolindo as coisas. Não, é que tem 2 filmes com o mesmo título. Um é Swallow e o outro é Swallowed. Eu sei que filme é. Não, esse não passou no Fantaspoa. Tá. Esse tipo de filme que são... claro, uma mulher muito angustiada, muito nervosa, Ju, e a maneira como ela consegue encontrar ali para enfrentar determinada situação que acontece na vida dela claro, se sente vazia por dentro, então começa a engolir as coisas. É uma coisa bizarra, mas ao mesmo tempo é muito impactante, assim, tu fica envolvido com aquele negócio, por que essa mulher vai comer agora? O que ela vai comer agora? Daqui a pouco ela começa a comer objetos maiores, né? E isso é cinema fantástico, me parece, né? Totalmente. Algo um pouco fantasioso, mas tu tá ali dentro como se fosse realidade. Isso que eu queria perguntar pra vocês, esse tipo de argumento, né, de premissa de filme é o mais comum ou são filmes com efeitos visuais, filmes que têm explosões, claro, imagino que muito caseiro e tal, mas o que é mais comum, o que é mais frequente é uma coisa mais psicológica, esse Swallow é bem psicológico. A gente busca bem mais o psicológico do que tem coisas visuais, mas... A gente, por exemplo, assim, busca muito mais o que está acontecendo nessa história. Como é que isso chegou aí, sabe? Por exemplo, tem um filme italiano que é maravilhoso, é um dos meus filmes favoritos desse ano, que é As Formas Estranhas, é um baita filme. E daí, essas Formas Estranhas, ele vai ter algumas cenas que são super visuais, mas 80% do filme é um pessoal num hospital tentando entender o que está acontecendo com eles, o que eles estão fazendo lá, que são pessoas, isso dá para falar que é a base do filme, são pessoas que estão muito pobres e que decidem, olha o que é a história, tá? Pra vocês verem aonde a gente vai. Eu adoro esse tipo de premissa, assim, que é muito São maluco. pessoas que alugam os seus corpos para alienígenas, para que esses alienígenas possam passar uma temporada na Terra. Nossa senhora. Sensacional. Tá, Então, cara, tu imagina isso, sabe? Tu tá falando, assim, um filme preto e branco, super bem filmado, lindo, 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 no qual a pessoa escolhe, pela situação financeira que ela tá vivendo, alugar o seu corpo para um alien para que esse alien possa ter experiências na Terra. Ótimo. E aí são filmes de baixo orçamento, como tu disseste, mas eles soam, é engraçado, né? Porque a gente tá vendo o filme, na verdade, mas eles parecem amadores. Nenhum deles, né? Muito antes, Um pelo que contrário. outro não, com plano de Esse sequência. filme, por não. exemplo, quando o cara me falou que ele fez esse filme por 100 mil euros, eu falei pra ele, cara, o monstro que tu tem no filme, porque o alien efetivamente aparece, não tem nenhum mistério, posso falar? O alien que ele fez, aquilo ali parece que, tipo, tu construir aquele monstro é mais de 100 mil euros. E o cara tem o bicho no filme, sabe? 100 mil euros é 540 mil reais, é muito pouco pra fazer um filme. Muito, ainda mais pra esse tipo de filme. Tá, e vou fazer uma pergunta meio ignorante, assim, mas... E o Zé do Caixão, por exemplo, que é um personagem, né, que tem toda uma história, ele também tá ligado ao cinema fantástico? Ele já foi homenageado, acho, no Fantaspoa, inclusive, né? Porque aí já é uma outra vertente disso que vocês estão falando, né? Assim, o Zé do Caixão, ele é um cara que, inclusive, muitas vezes as pessoas olham pra ele, assim, com um negócio de classe Z, classe B, e sim, teve momentos da vida dele que foi muito, assim, abaixo do abaixo, mas isso acontece com muitos artistas, né? Mas, por exemplo, ele é um cara que ele recebeu homenagem do Festival de Veneza, que é um dos festivais mais importantes de cinema do mundo inteiro, e que não é um festival de cinema fantástico. Algumas das obras que ele fez, principalmente as conectadas ali à trilogia dele, são filmes icônicos dentro da história de cinema de gênero do mundo inteiro. Isso é uma coisa que não é só marcante no Brasil. Sim, é cult fora cult. daqui. Exato. E segue vendendo, eles foram relançados agora, foi remasterizado em 4K. E são filmes, assim, que seguem tendo público lá fora. E que, durante muito tempo, assim, no Brasil, ele foi ostracizado, junto com toda aquela turma da boca do lixo, mas que hoje em dia, para muitas pessoas, como eu tô falando para vocês de Veneza, isso foi há mais ou menos uns 15 anos. Nesse momento, a gente trouxe ele para cá, ele foi homenageado no segundo festival, e ele veio no quarto para fazer a segunda exibição. Tinha o Festival de Paulina naquele momento, que ele ganhou quase todos os prêmios, e a segunda exibição do Encarnação do Demônio, que é o encerramento da trilogia, o último filme que ele dirigiu sozinho, foi aqui no Fantaspoa, com ele lá no Santander. Foi muito bonito esse momento. Legal. Nicolas, eu vou fazer essa pergunta especificamente para ti. Tu consome filme blockbuster? Ou tu gosta mesmo de consumir o filme lá do B, mais alternativo?
Eu prefiro ver filme lá do B. Imaginei. Mas é que assim, Tipo a gente assim, ó, não tem muito tempo, né? Se a Marvel vier aqui, quer lançar um filme aqui no Fantaspoa, vocês aceitam? A gente aceita. A gente Não, claro, aceita. né? Mas diga, Nicolas, vai, tu não desculpa. tem muito tempo pra ver o que não seja pro Fantaspoa, imagino eu. E a gente acaba vendo tanto filme de terror, fantasia, que no final das contas, quando eu tenho um tempo, eu prefiro ver drama, documentário. Mas assim, aquilo que, tipo, o que muita gente acha que o Fantaspoa é e que vários festivais de cinema fantástico ou de terror são, é focado mais em violência gráfica mesmo. Tipo, filme com muito sangue, Exato. com baixo orçamento, que tem um público muito cativo. Só que a gente, no Fantaspoa, sempre teve uma mente muito mais aberta em relação a isso. Na realidade, a gente, pessoalmente, não gosta tanto desses filmes. E, assim, a gente exibe obras dessa categoria, só que em uma quantidade menor, porque a gente faz uma mostra, né? Então, tipo, a gente tem que contemplar vários tipos de filme, né? Então... Sim, mas esse tipo de filme terrir que estão chamando agora, vocês não são muito fã, não é a praia de vocês. Não é. Tem alguma coisa que é contemplada no Fantaspoa, mas eu tô entendendo. É uma abordagem mais psicológica, Sim. né? Mais... A gente tenta abranger mais público, né? Mas esse ano a gente vai ter uma sessão especial que é o meu filme preferido, com o Demian Hugner, que é um diretor argentino, que a gente vai passar um filme desses, que é o... Como é que é o nome? Fome Animal. Que é sensacional. Que aí a gente pega, né? O Fome Animal, isso que eu comentei pra vocês, quem são os maiores diretores de cinema de hoje em dia? Daí a gente pega o próprio Peter Jackson, lá na década de 80, dirigindo um filme quase caseiro, na sua casa, com membros da sua família, que é o Fome Animal, e que depois o cara passa 20 anos pra frente, o cara tá dirigindo Senhor dos Anéis e 3 dos filmes com o maior orçamento da Então história. vocês estão passando filmes que não necessariamente são lançamentos. Não, a gente sempre faz assim, a gente tem algumas sessões que são marcantes assim de histórica mesmo. A gente tem sessões, as sessões musicadas são de filmes que estão completando 100 anos esse ano. Ah, tem as sessões musicadas aí. Isso, então não é só o fato de não ser filme novo, mas é filme restaurado de 1924. Nossa, que genial. Inclusive, a gente tá falando que a gente comentou antes do cartaz, né, que é uma homenagem aos Nibelungos. A gente vai ter 2 sessões musicadas do Nibelungos, que vai ser um troço assim histórico, porque são 2 músicos aqui de Porto Alegre, que é o Carlos Ferreira e a Rita Zarte, fazendo da primeira parte numa noite. E na segunda... É ótimo. Fantástica. Na segunda noite, 2 artistas argentinos, que é o Herman Suani e o Mariano Poch, fazendo no violão e no baixo. Então, cara, a gente vai ter sessões musicadas de filme de 2h30. Coisa maravilhosa. Que incrível Não isso. entende? É uma coisa assim, o tipo de programação que a gente traz dentro do Fantaspoa é uma coisa que não existe. E como é que a gente olha a programação? A programação está completa, por sorte, no nosso site que a gente conseguiu colocar no ar ontem, 10 dias antes do festival, Tá. que é www.fantaspoa.com. Tá, e ali no fantaspoa.com eu consigo ver onde vai ser e quando a sessão musicada, Tudo. Festa também, A festa. tá tudo ali. E tudo que tem ingresso antecipado, por exemplo, as sessões do Ling, as festas, isso aqui o pessoal já pode comprar. Perfeito. João Pedro Fleck, Nicolas Toncho, foi um prazer imenso receber vocês. Que baita papo. Obrigado pelo que vocês fazem pela cultura da cidade, honestamente. E por Porto Alegre mesmo. A gente receber gente. Porto Alegre tá mais legal, né? A gente gosta. Não é porque eu sou Tem coisa que estão melhorando. Eu tenho Tá gostado da melhorando. cidade. Tem problemas gravíssimos, Claro, enfim, mas mas já é uma cidade mais interessante do que foi. Isso que eles estão fazendo é um baita de um serviço. Estão prestando um serviço a Porto Alegre. Sensacional. Isso que a gente espera que governos no futuro possam ver e dar algum jeito de nos apoiar. Cara, não tem cabimento vocês não conseguirem se sustentar. Só pra ficar claro, eu sempre faço isso, né? Eu vou encerrar e aí, não, peraí um pouquinho. Que é essa verba que ela não vem o suficiente pra bancar todo o Fantaspoa, é porque vocês não conseguem empresas suficientes que querem abrir mão dos impostos para entregar para o Fantaspoa, ou é porque o orçamento da própria Rouanet é baixo? Não, Isso que eu queria teriam entender. que ser empresas, essa é a questão, né? Esse é um ponto complicado, PG. Para a empresa poder apoiar um festival como o Fantaspoa, ela tem que pagar imposto sobre lucro real, que é uma coisa assim, tem que ser empresas que tenham uma lucratividade muito alta, que certo. pague imposto sobre lucro real, e a partir disso ela pode fazer a doação de 3% aproximadamente. Então a empresa tem que ser lucro real,
ter um imposto muito alto para daí, a partir disso, poder colaborar com 3%. Mas se tiver empresas, ó, estamos abertos e podem seguir nos Não, e apoiando. aqui a empresa pode apoiar diretamente também, ué. Claro, Não precisa ser via Lei com Rouanet. certeza. Sim, pode ser Não precisa patrocínio. Sim. Sim. Imagina ter a marca vinculada a um festival desse tipo aí, que atrai tanta gente de Sim. 54 países. Poxa vida. É isso aí. João Pedro, Nicolas, foi um grande prazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Foi maravilhoso. Adorei, muito obrigado e até a próxima. A gente volta na semana que vem. Tchau. Prazer falar com vocês.